Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6 até o 11. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mais um versículo, agora em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Podemos parar aqui? Tem mais uma palavra de oração? Amado Senhor, te damos graças, porque é só a sua misericórdia, a sua bondade que nos permite reunir uma vez mais. Senhor, nesses pouco tempo que temos, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, através da sua palavra, através dos cânticos, através das orações, através da comunhão. Senhor, não nos deixa sair daqui sem experimentar mais do próprio Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Toda vez que nos reunimos nessa reunião da mesa do Senhor, nosso propósito é lembrar. Nós fazemos essa reunião em memória do nosso Senhor. E se Deus nos manda lembrar, é porque nós somos esquecidos. Ou porque nós somos distraídos. Então, cada vez que a gente reúne de novo, é uma oportunidade de lembrar do amor com o qual o Senhor Jesus Cristo nos amou. Lembrar que Ele derramou o seu sangue para nos limpar dos nossos pecados. Lembrar que Ele entregou a sua vida naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. Lembrar que Ele foi ferido para que nós pudéssemos ter cura. Ele sofreu para que nós pudéssemos ter conforto. Ele foi para a cruz para que um dia nós pudéssemos ir para o trono. Lembrar. Só que muitas vezes, quando nós lembramos do Senhor nesse aspecto, nós costumamos olhar para trás. E esquecemos que nós lembramos aqui, quando estamos juntos, ao redor da mesa do Senhor, não somente que Ele veio, Ele morreu, foi sepultado, foi ressuscitado, foi elevado aos céus e assentou-se na presença de Deus. Nós não podemos somente lembrar essas coisas que são do passado, nós temos que lembrar também que esse mesmo Senhor que veio uma vez, virá outra vez. Nós somos chamados a fazer essa, vamos dizer assim, celebração por um período limitado de tempo, até que Ele venha. É temporário. É um privilégio temporário que nós temos. Mas por que é que nós precisamos lembrar do nosso Senhor? Nós precisamos lembrar do nosso Senhor porque Ele não está aqui. Sabe que às vezes nós esquecemos disso? E nos sentimos até um pouco confortáveis nesse mundo, ou distraídos nesse mundo,
nós esquecemos que o nosso Senhor Jesus Cristo agora não está aqui. Onde que Ele está? Ele está no céu. Agora, quando nós lemos essa passagem aqui no início, com relação ao fato da luz ter vindo ao mundo, e o mundo não reconheceu. O Senhor veio a essa terra, e os seus não o receberam. Será que isso aconteceu de propósito? Será que isso aconteceu porque eles não estavam esperando? Não é verdade. Eles estavam esperando o Messias, mas de alguma forma o entendimento que eles tinham a respeito do Messias não correspondia ao claro e pleno ensino das Escrituras. Você lembra que quando o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, estava nos seus últimos momentos, nas últimas palavras, Ele vai dizer: Pai, perdoa eles. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Eles mataram o autor da vida. Colocaram pregos naquelas mãos que lançaram as estrelas nos céus desse universo, por ignorância. De alguma forma, eles desconheciam a palavra deles. Eles desconheciam a palavra de Deus e desconheciam o Deus da palavra. Por isso que eles colocaram o nosso Senhor na cruz. De alguma forma, nós todos corremos esse mesmo risco de esquecer coisas importantes ou de ignorar coisas que deveríamos saber. E todos nós precisamos da misericórdia de Deus para nós sermos aqueles que sempre recebem o Senhor. Mas para nós recebermos o Senhor, nós temos que ter o nosso foco, o foco da nossa expectativa, ajustado com o foco da Sua palavra. Para que nós não rejeitemos o Senhor quando deveríamos recebê-lo. Aqueles, grande maioria dos judeus, que rejeitaram o Senhor, eles estavam esperando o Senhor. Eles estavam esperando o seu Messias. Messias significa aquele que é ungido, separado por Deus, qualificado por Deus, abençoado por Deus, energizado por Deus pelo poder do Espírito Santo para fazer uma obra especial. E o ungido que eles estavam esperando, ele deveria ser um rei, um profeta e um sacerdote. Eles estavam aguardando o Messias. Mas de alguma forma, a concepção que eles tinham do Messias na mente deles não correspondia àquilo que a Escritura dizia a respeito do Messias. Nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o meditar da Sua palavra, o considerar da Sua palavra vai nos despojando dos conceitos errados, das expectativas equivocadas, e vai ajustando o nosso foco para que quando os nossos olhos repousem sobre Ele, nós possamos dizer como aqueles primeiros discípulos, Achei o Messias, achei o ungido, achei o desejado de todas as nações, achei aquele a quem os nossos pais ansiavam, achei aquele sobre o qual os profetas falavam. Eu achei a Cristo. Isso é muito mais do que achar um lugar de reunião. É muito mais do que achar o entendimento de uma doutrina. É muito mais do que ser libertado, é encontrar na pessoa de Cristo Jesus Deus. Deus em forma humana. É por isso que nós reunimos cada domingo, para lembrar. Agora, quando nós mencionamos lembrar hoje, nós queremos lembrar também aonde o Senhor está hoje. E o que significa o fato do Senhor estar hoje aonde Ele está para a nossa vida aqui na terra. Por isso nós lemos também em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vai dizendo lá: havendo Deus falado no passado, outrora, muitas vezes. Deus vem falando ao longo
desde que há a existência do ser humano sobre esse planeta, e mais claramente quando ele começa a se revelar para o seu povo, chamando Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois Israel, a nação israelita, os muitos profetas. Deus vem falando ao longo de muitos séculos e de muitas maneiras, usando tipos, usando sombras, usando personagens, usando figuras, falando diretamente. Mas nos últimos dias, Deus nos fala pelo Filho. Ou melhor, Deus nos fala em Cristo Jesus, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. O que significa isso? Que tudo é para Ele. Nós pensamos que tudo é para nós, né? Por isso a gente se irrita com tanta facilidade, né? Quando a gente pensa que uma coisa é para nós e não vem para nós, a gente se irrita. Porque a gente não lembra que a Bíblia diz que tudo é para Ele. É Ele que vai herdar todas as coisas, céus e terra. Tudo que tem de bonito, tudo que tem de prazeroso, tudo que tem de excelente, tudo que tem de glorioso, é tudo para Ele, pelo que diz aqui nesse versículo. Mas não só isso, Ele é aquele pelo qual também fez o universo. Antes que existisse qualquer das coisas criadas, o nosso Senhor Jesus Cristo já estava lá. Antes de existir galáxias, antes de existir céus e estrelas, antes de existir planetas, o Senhor Jesus Cristo já estava lá. Ele que é o resplendor da glória, é o brilho da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos Deus. Deus em forma humana. Olhando o Senhor Jesus Cristo andar sobre essa terra, nós vemos Deus andando sobre essa terra. Olhando o Senhor Jesus Cristo falar sobre essa terra, vemos Deus falando sobre essa terra, na pessoa de Cristo. E não só isso, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora presta atenção aqui, ó. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus vai contrastar aqui a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, o herdeiro de todas as coisas, aquele pelo qual o universo foi construído, aquele que é o resplendor da glória de Deus, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus contrasta com uma coisa que é interessante, que nenhum de nós esperávamos, que Ele fez a purificação dos pecados. Não é interessante? Entre essa lista de atributos gloriosos de Deus, da grandeza do nosso Senhor, do poder do nosso Senhor, da centralidade do nosso Senhor, Ele menciona isso. Fez a purificação dos nossos pecados. Imediatamente contrasta a grandeza de Deus com a nossa debilidade. A glória dos homens é dar honra a si mesmo. A glória dos homens é engrandecer a si mesmo. A glória dos homens é mostrar-se a si mesmo. A glória de Deus é ter misericórdia de pecadores como nós. É olhar nossa condição como perdidos. Olhar nossa condição como destituídos de glória. E Ele toma a forma humana. Toma a forma de um homem. Sendo achado na forma humana, Ele vai mais abaixo, toma a forma de um servo, um escravo. E sendo achado na forma de um servo, Ele é obediente a Deus até a morte e morte de cruz. E se torna o nosso Salvador. Isso é a glória de Deus. Que sendo grande, se fez pequeno. Sendo rico, se fez pobre. Sendo Deus, se fez homem. E agora nós vemos Deus, homem, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso pegou os israelitas de surpresa. Eles não esperavam. Eles esperavam o filho do Davi, um descendente de Davi, que seria rei.
Mas eles não esperavam que esse descendente de Davi, esse filho de Davi, seria também filho de Deus. Eles esperavam um homem, mas eles não esperavam que esse homem seria também Deus. Eles esperavam um rei, mas jamais esperavam que fosse um rei sacerdote. Ou em outras palavras, eles jamais esperavam que fosse um rei que ama. E é esse o tema que a Epístola aos Hebreus começa a abrir para nós. E é esse tema que esses hebreus aqui precisavam ouvir. Por que eles precisavam ouvir? Porque eles tinham esquecido. Por que eles tinham esquecido? Porque eles estavam num período de cerca de aproximadamente 25 a 30 anos depois que nosso Senhor Jesus Cristo havia morrido na cruz do Calvário. Eles tinham deixado as tradições, eles tinham abandonado a religião, tinham abandonado aquele templo físico que eles adoravam, e eles tinham deixado tudo para seguir o Messias. Só que e eles estavam esperando que o Messias viria para estabelecer o reino com eles. Passaram 10 anos, o Messias não veio. Passaram 20 anos, o Messias não veio. Passaram 30 anos e o Messias não veio. E ao invés de a vida deles melhorarem depois que eles encontraram o Messias, a vida deles começou a piorar. Começaram a sofrer perseguições, começaram a ter sofrimento. E qual que é a nossa tentação quando vem o tempo da dificuldade? A gente olha para trás e pergunta, né? Será que não era melhor antes? Será que de fato eu fiz certo em tomar tal e tal e tal atitude? Será que eu fiz correto em fazer tal e tal e tal escolha? E gradualmente nós esquecemos aonde que está o nosso Senhor. Então o autor aos Hebreus vai lembrar eles. Deus segue falando. Mas agora ele vai falar única, exclusivamente no seu Filho. Tudo que Deus tiver para dizer para você e para mim, o autor aos Hebreus está dizendo, ele vai dizer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, é extremamente saber aonde está o nosso Senhor Jesus, quem é Ele. E aí, claro que ele começa a dizer isso aqui tudo, Ele é rei e Ele é um sacerdote. Quando diz é um sacerdote, significa Cristo é um rei que ama. E porque Ele ama, Ele está esperando, sem dúvida nenhuma, uma resposta da nossa parte para Ele em amor. Às vezes nós reduzimos a vida como cristãos, reduzimos o nosso reunir, reduzimos a nossa salvação em algo muito mecânico. Eu sei essa doutrina, sei aquela doutrina, não sei aquela outra, eu reúno de tal e tal e tal forma. Esquecemos que, primeiramente, a nossa relação com o nosso Senhor deve ser uma relação de amor. Ele é o rei que ama. E aí o escritor aos Hebreus começa a lembrar os seus leitores, naquele momento de dificuldade, que toda dificuldade reside num só fato: Ele não está aqui ainda. Ele não está aqui, mas Ele está conosco, na pessoa do Espírito Santo. Mas Ele não está aqui, e onde que Ele está? No céu. Em que posição? Exaltado à destra do trono de Deus. Que lugar que é esse? O centro de autoridade do universo. Um lugar onde Ele tem todo o poder. Todo o poder foi dado ao nosso Senhor Jesus Cristo, toda a autoridade foi dada para Ele, e toda a vida também foi dada para Ele. O que significa isso? Que o nosso Senhor Jesus Cristo agora tem, na posição que Ele ocupa, uma vida celestial para compartilhar conosco aqui na terra. Tem que lembrar disso.
E como o nosso rei, significa tem poder e autoridade, e sumo sacerdote, significa aquele que ama, tem essa vida para nos dar aqui na terra, Ele é aquele capaz de nos ajudar nas nossas debilidades. Ele é capaz de condoer-se das nossas fraquezas. Ele é homem perfeito. E Ele é capaz de ser o nosso Salvador. Ele é Deus perfeito. E o escritor aos Hebreus quer que nós lembremos disso. Nós não podemos viver na terra a vida que Deus espera que nós vivamos sem que algo sobrenatural e milagroso aconteça conosco. O que é esse sobrenatural? Nós precisamos do ministério do nosso sumo sacerdote que está no céu. Ele do céu começa a compartilhar poder do céu para nós andarmos aqui na terra. Ele do céu começa a compartilhar a graça do céu para nós vivermos essa vida que Deus espera que nós vivamos. E quando nós lembramos disso, um sentimento de muita gratidão vem ao nosso coração. E aí nós começamos a compreender por que é que Jesus o Nazareno, Jesus Cristo, não é apenas o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor. Nós começamos a lembrar que Ele é também o nosso Rei. O Rei da Glória é o Rei do meu coração. O Rei do céu é o Rei da minha vida. E quando nós começamos a lembrar disso, onde Ele está hoje, o poder que Ele tem hoje, a graça que Ele nos confere hoje, evidentemente nós não podemos deixar de responder ao Senhor em amor, dizendo: Senhor, Tu és o meu Salvador. Senhor, Tu és o meu Senhor. Senhor, Tu és o meu Rei. É ao Senhor que eu quero seguir. É ao Senhor que eu quero amar. É na presença desse Senhor, com fraquezas ou com qualidades, que eu quero andar. É na presença desse Senhor, com dificuldades ou no bom momento, que eu quero andar. Porque Ele, como nosso sumo sacerdote, Deus, homem, que está no céu, Ele nos compreende. Ele conhece as nossas lágrimas. Ele sabe quando nós passamos pelo vale. Ele sabe quando nós estamos no alto do monte. Ele sabe quando o sol está brilhando na nossa vida e sabe também quando a gente está no meio da noite. Ele sabe. Ele é o Deus que criou esse universo. Deus que fez os céus e a terra. Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus no qual todas as coisas subsistem. Deus que é o resplendor do próprio Deus Pai. E Ele é o Deus que na pessoa de Cristo Jesus fez a purificação dos nossos pecados. Nós temos que lembrar disso. E quando nós lembramos disso, um sentimento de gratidão sobe ao nosso coração. Que o Senhor possa falar ao nosso coração por essas palavras e que possa nos lembrar disso à medida que nós participamos do pão e do cálice. Vamos terminar com mais uma palavra de oração? Amado Pai, somos gratos pelo Teu Filho. Somos gratos pelo amor com o qual o Senhor nos amou, que entregou o Seu Filho naquela cruz para nos conceder o perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos, Pai, essa manhã a lembrar do nosso Senhor. Lembrar o que Ele fez por nós. Lembrar que Ele um dia vai vir. Mas também lembrar quem Ele é hoje, para a glória do Teu nome. E também para a nossa própria vida. Pai Santo, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Agradecidos, felizes, satisfeitos, porque o Senhor nos deu o Senhor Jesus Cristo como a nossa vida. Nós somos gratos, Pai, no nome de Jesus. Amém.